Fala pessoal, tudo bem? Vamos então a uma análise prática agora de CP e CPK, tá? Tô até com a minha caneta aqui para a gente poder rabiscar um pouco desses slides e tornar isso muito mais visível, muito mais prático para vocês também, tá? Eu falei sobre CP, falei sobre CPK. Um é capacidade potencial, o outro é capacidade efetiva. Um mede precisão, o outro mede exatidão. Como que eles se complementam então em nossa análise? Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês, tá? Na definição formal de cálculo de capacidade potencial. CP é o índice de capacidade potencial do processo, uma medida de quanto o processo é capaz de atender às especificações, e este índice é dado pela razão entre os limites de especificação pela variação do processo. Normalmente nós falamos que é a dispersão da especificação pela dispersão do processo. Dispersão da especificação pela dispersão do processo. Bacana? Repetindo para vocês para reforçar aí esses pontos. Na prática, o que isso significa? Eu tenho lá a minha distribuição normal, que vocês já viram, tá? Dentro desse conteúdo de White Belt, lá no início do curso. Essa distribuição normal tem o tamanho da boca da minha curva como 6 vezes o desvio padrão. Isso é padrão, tá, pessoal? Então, ó, se eu tiver uma curva desse tamanho aqui, também é 6 vezes o desvio padrão. O que muda é que o desvio padrão é maior. Se eu tiver uma curva como essa aqui, também é 6 vezes o desvio padrão, só que o desvio padrão é bem menor. A única coisa que muda. Se vocês perceberem, 6 vezes o desvio padrão é o denominador da minha equação, tá? Perfeito. Vamos traçar aqui, ó, o limite de especificação. Perfeito? Eu tenho limite de especificação superior, tá? Limite superior de especificação e limite inferior de especificação. Esse valor aqui no numerador, se vocês observarem, é essa distância aqui, ó, limite superior menos limite inferior. Então, o CP, eu vou pegar esse valor e vou dividir pelo valor de baixo. Novamente, foi o que eu falei para vocês, dispersão da especificação pela dispersão do processo. Como nesse caso, né, que nós estamos dando de exemplo aqui, é um maior do que o outro, tá? Eu tenho dispersão da especificação muito maior do que a dispersão do meu processo, consequentemente o cálculo de CP vai dar maior do que 1, tá? Eu pego um valor maior e divido por um valor menor, vai dar maior do que 1, tá? Então só de olhar para o meu processo, quando eu olho a curva, por exemplo, eu já sei qual é a precisão dele, eu já sei se ele é preciso ou não. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse um outro cenário, vou desenhar em vermelho aqui para vocês, ó. Deixa eu trocar a minha cor aqui. Vermelho para vocês, tá? Concorda que agora o valor de 6 vezes o desvio padrão é muito maior? Olha o tamanho aqui. Quando eu pego esse valor em azul, tá? Vou circular em vermelho aqui na realidade, ó. Esse valor em vermelho e divido por esse aqui de baixo, aí eu vou ter um valor de CP bem menor do que 1. Tá? Então, o interessante de nós olharmos para o CP é que ele nos mostra muitas informações simplesmente com o gráfico, ou simplesmente olhando para o CP, eu já consigo saber. Eu vejo o meu CP e falo assim, opa, eu sei mais ou menos como que esse gráfico está se comportando. Tá? Eu sei mais ou menos como o meu processo está se comportando. Mas CP se complementa com a análise de CPK. Tá? Ele é complementado com a análise de CPK. Na análise de CPK, eu tenho até um desenho aqui para vocês já. Ó. Esse desenho está ilustrando o cálculo de CPK superior. O que é o cálculo de CPK superior? Se eu pegar aqui com vocês, ó, CPK superior, pela minha equação, tá? Ele é limite superior de especificação menos a média do meu processo. Isso aqui é meu limite superior de especificação e o pico da minha curva é a média do processo, tá? Então é essa distância aqui que vocês estão vendo. E eu vou dividir por 3 vezes sigma. Pois ora, se eu tinha 6 sigma ali, né? 6 vezes o desvio padrão, como o tamanho inteiro da minha curva, 3 sigma é metade da minha curva, tá? Pegar um, dividir pelo outro. Nesse caso, como eu tenho aí um valor menor sendo dividido por um valor maior, eu teria um CPK menor do que 1, tá? Perceba o seguinte, por que eu adotei aqui CPK superior? Se eu pegar o CPK inferior, tá? Vai ser essa distância aqui até a média por um valor menor, vai dar um CPK alto.
Quanto maior o CPK, melhor é o cenário. Mas como eu tenho o CPK superior e inferior, eu vou adotar o mais crítico. Nesse caso, como minha curva está mais próxima do limite superior de especificação, é ele que eu vou acabar adotando, o CPK superior. E é verdade, perceba a quantidade de perdas que nós temos aqui, ó. Se essa linha vertical é o meu limite superior de especificação, tudo isso que eu estou tracejando para você são perdas, aqueles famosos PPMs, perdas por milhão. O cálculo não muda, tá, pessoal? É limite superior de especificação por 3 sigma e depois limite inferior de especificação, né? Média do processo menos limite inferior sobre 3 sigma. É como se eu pegasse a média do meu processo, a distância até o meu limite superior, dividisse pela metade da curva. Pega o outro lado, a média do processo até o limite superior, inferior, enfim, o outro lado que vocês queiram calcular e divide por 3 vezes o desvio padrão também, tá? Simplesmente. Aí eu acho exatidão. Por quê? Porque eu mostro a localização. Anteriormente eu mostrava a dispersão e agora a localização da minha média, tá? Um mostra precisão, o outro mostra exatidão. E aí eu tenho alguns cenários possíveis, né? Dê uma olhada aí, ó. Vou até apagar aqui e redesenhar com vocês para ficar mais fácil visualizar. CP igual a CPK igual a 0,33. Eles são iguais porque o processo está centrado. O que é processo centrado? A minha média está equidistante aqui. Se eu tenho esse valor, ó, que eu estou tracejando para vocês nesse momento, traçando aqui para vocês nesse momento, essa distância por um valor aqui de baixo, que é 6 vezes o meu desvio padrão, eu tenho um CP igual a CPK menor do que 1. Conforme eu for aumentando a minha especificação, o que é quase impossível em um processo, ou diminuindo a variabilidade, né, diminuindo a boca da minha curva, eu tenho aqui, ó, perceba, essa especificação aqui, com relação à dispersão do processo, é quase 2 vezes. É quase não, né? Na realidade, é 2 vezes. Por isso que CP igual a CPK igual a 2. Esse daqui é o cenário que nós chamamos 6 sigma de qualidade. É o cenário mais buscado pelas grandes empresas, grandes organizações. Se o seu cálculo, o seu processo, ele permite calcular CP e CPK, e a gente vê isso lá dentro do treinamento de Green Belt e Black Belt, você é capaz de determinar se o seu processo pode ou não atender requisito e qual é o valor real que ele está atendendo nesse momento. Bacana? Se eu analisar aqui processos descentrados, olha a importância de nós olharmos para CP e CPK de maneira conjunta. CP não muda, tá? Em ambos os casos. CP igual a 1,33. Por quê? Porque a boca da minha curva não muda e a minha especificação não muda para ambos os casos, tá? Não mudaram. O que mudou? O deslocamento da minha curva. Simplesmente isso. Não mudou especificação, não mudou dispersão, mas eu desloquei a minha curva. Então, quando eu desloco, eu começo a me aproximar de um limite, meu CPK superior ou inferior, de qual limite eu estou me aproximando, vai caindo também, tá? São cenários possíveis que nós podemos tratar dentro de uma empresa. Se eu olho para uma empresa com um CP altíssimo, eu sei que ela tem baixa variabilidade no processo com relação à especificação. E o CPK está muito baixo, alguma coisa está não correta com relação à exatidão. Basta eu trazer a exatidão para o meu processo. Se o CPK é um valor até que ok, mas o CP é um valor baixo, aí eu preciso falar, não, então eu preciso melhorar a variabilidade, reduzir a variabilidade do meu processo. Qual metodologia que reduz variabilidade? Lean Six Sigma. Perfeito? E aí tem alguns cenários possíveis, né, na análise de capacidade. Dê uma olhada aí para a gente poder bater um papo. Ó. Nesse caso, muita variabilidade, processo centrado, não atende os requisitos, índices de CP igual a CPK, menor do que 1. CP igual a CPK porque o processo está centrado, né, com relação à especificação. Muita variabilidade porque perde aqui bastante dos dois lados. Processo centrado não atende os requisitos porque temos perdas. Depois, eu tenho lá pouca variabilidade, descentrado, não atende o requisito e CP igual a CPK. Não gosto muito dessa interpretação de pouca variabilidade ou muita variabilidade, porque aqui foi levado em consideração só porque está perdendo para um lado, mas pode ser que você esteja perdendo muito para um lado só, tá? Então não é o ideal a gente falar que tem pouca variabilidade, tem que ter mais cálculo isso daí. Mas o CP é maior que CPK, tá? Nesse caso são diferentes porque não está centrado.
E o cenário que nós podemos considerar como ideal dentro de um processo, tá? O que seria o cenário ideal dentro de um processo? A gente tem aqui tudo dentro do requisito, pouca variabilidade com relação à especificação, um processo centrado, tudo muito bem bonitinho, atendendo os requisitos críticos do meu cliente. Parece que não, mas a análise de capacidade é muito executada, inclusive, por exemplo, em apostas, tá? Eu consigo saber através de um histórico de um atleta, em casas de apostas, se isso vai dar um bom resultado ou não, tá? Eu posso fazer análise de capacidade. Então, é uma ferramenta muito utilizada em processos. Projetos Green Belts, Black Belts utilizam amplamente dessas questões de capacidade potencial e capacidade efetiva, e vocês, como futuros profissionais aí dentro da metodologia Lean Six Sigma, se avançarem nos treinamentos também vão ter bastante aula sobre esse assunto e vão trabalhar com processos na área de manufatura, na área de prestação de serviços, na área de saúde, enfim, uma série de outros nichos para levar em consideração isso que nós estamos falando no slide para vocês. Análise de capacidade. Bacana, pessoal? Como eu falei, é um assunto que a gente precisa dar uma olhada em algumas aulas, temos vários arquivos extras para que vocês possam acessar, temos também várias coisas dentro do plano Premium para que vocês possam acessar os nossos conteúdos mais complexos, então aprofundem os estudos, não parem por aí e eu vejo vocês no próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até mais!